Oi, boa noite a todos, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui de análise e controle de processos. Eu vou dar sequência à nossa matéria, né? A partir de agora, eu vou começar a falar com vocês sobre POL e BRICS da cana, né? Na realidade, nessa aula vai ser uma introdução, a gente vai falar mais sobre o BRICS. E na próxima, eu vou finalizar com a POL, né? Então vamos lá. Eu vou passar pelo modo tela cheia aqui. Então, a aula de hoje. Eu vou falar sobre alguns termos que são utilizados na usina rapidamente, tá? Para vocês. Açúcares da cana, né? O que são? Sacarose, frutose e glicose, tá certo? Pol da cana, porcentagem de sacarose aparente numa solução, medida pelo polarímetro. Açúcares redutores, açúcares capazes de reduzir o Cu mais 2 a Cu mais. Açúcares invertidos, a sacarose que foi hidrolisada. Açúcares redutores totais, ou ART, somatório de todos os açúcares presentes no caldo. BRICS, somatório dos sólidos solúveis, sendo que os sólidos solúveis às vezes têm coisas que não são açúcares que também são solúveis, que são analisadas pelo BRICS. Fibra, material insolúvel em água contido na cana, no caso a celulose, né, que a gente não aproveita, na realidade aproveita para queimar na caldeira, né? E pureza, porcentagem de sacarose contida nos sólidos solúveis, tá? Que é a relação pureza, na verdade, é o pol dividido pelo BRICS vezes 100, tá bom? Caldo, a porção mais solúvel da cana. Existem vários caldos: caldo absoluto, caldo clarificado, caldo extraído, misto, residual. Então, dentro do processo aí tem vários tipos de caldo. Bagaço, resíduo fibroso resultante da extração do caldo após prensagem, difusão ou moagem, dependendo da usina, tá? É muito comum aqui na região moagem, né? Cinzas condutimétricas são as substâncias iônicas presentes no caldo que são solúveis e conduzem eletricidade, tá bom? Fósforo, elemento que ajuda na clarificação do caldo, né? Ácidos orgânicos e outros componentes, nitrogênio, aminoácidos, amido, etc, tá bom? Então vamos usar o BRICS aqui, tá certo? BRICS, parâmetro mais utilizado nas indústrias de açúcar e álcool, estritamente expressa a porcentagem em peso, relação peso-peso dos sólidos solúveis contido em uma solução pura de sacarose, ou seja, mede o teor de sacarose da solução. Por consenso, admite-se que o BRICS como uma porcentagem aparente de sólidos solúveis contido em uma solução açucarada impura, por exemplo, o caldo extraído da cana-de-açúcar. Impura porque, além da sacarose, tem outras coisas que o BRICS detecta também, tá? A gente tem dois tipos de BRICS. Tem o BRICS medido por densímetros e o BRICS medido por refratômetros, que são os mais comuns, tá? Densímetro é um equipamento que flutua, tá certo? Ele é composto de um cilindro fechado que tem uma haste de leitura e um peso, né? Aonde dentro desse cilindro tem ar, né? Ele fica fechado. Conforme esse peso afunda no líquido, a força da densidade ela empurra o ar, que tem uma densidade diferente, para cima. Então, conforme a densidade do líquido meio for maior, mais esse densímetro flutua, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. Densímetro são constituídos de duas partes, a haste e o bulbo, ou ampola. Tem formato cilíndrico. Geralmente são feitos de vidro, são ocos, e o lastro é na mais das vezes chumbo, né? Com a densidade 11,3, ou mercúrio, densidade 13,6. O lastro se situa na extremidade inferior do bulbo, o que permite ao densímetro introduzido no líquido flutue em posição vertical. A medida que pode ser relacionada com o teor de sólidos dissolvidos numa dada temperatura, certo? A densidade pode ser associada ao teor de sólidos, né? O BRICS, tá bom?
mas é sempre numa temperatura específica, tá bom? Temperatura importante. Então aqui o Brix areométrico, desculpa, tá? É feito por esses densímetros, aonde são introduzidos no caldo e conforme ele flutua, ele dá a densidade e por uma tabela você consegue chegar no Brix, tá certo? Aqui é uma tabela onde a gente tem a medida direta do Brix, né? Esses equipamentos eles já medem o Brix, eles não medem densidade, eles medem direto o Brix. Os areômetros de Brix, eles medem Brix do caldo. E dependendo da temperatura a gente tem que subtrair o valor ou adicionar o valor, tá certo? Sendo que a 20 graus não há correção, porque os densímetros são calibrados para 20 graus. Por exemplo, se você tiver com um Brix de 15, você deu 15, e você está com 19 graus, você tem que subtrair 0,05 da sua análise. Vamos supor que deu 20, então sua análise vai dar 19,95, que você subtraiu 0,05. E se a mesma análise, você está dando 15, desculpa, você leu 15, né? Então vamos lá, 15, 14,95 seria o resultado, né? Porque nós estamos lendo 15 aqui. Os mesmos 15, se a gente for numa temperatura de 21 graus, nós vamos ter que adicionar 0,06. Então vai ficar 15,06. Essa seria a análise correta do Brix aqui nessa situação. Se abaixo de 20 a gente subtrai e acima de 20 a gente adiciona, tá bom? Essa questão da temperatura também acontece no índice na refratometria. Bom, o segundo jeito de medir o Brix é por refratometria, tá certo? Refratometria nada mais é do que a medida do índice de refração da luz que é incidente aqui no meio, tá? Isso aqui é como se fosse a flor da água. A luz entra aqui e sai nessa direção. Ela não continua seu caminho na mesma paralelo à entrada, ela sofre um desvio, tá certo? A relação entre esse desvio é o índice de refração, que é conhecido. Então cada material tem um índice de refração diferente. Nós vamos ver que os açúcares eles têm índice de refração muito parecidos. Então dentro dos açúcares não há assim, interferência de frutose, glicose, sacarose nessa análise. Eles são analisados tudo como açúcar, porque eles são muito próximos, eles causam o mesmo desvio, tá bom? Então eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Quando um feixe de radiação luminosa incide obliquamente sobre a superfície de separação entre dois meios transparentes, conforme na figura 1, esse feixe é dividido em dois. Uma parte do feixe sofre reflexão, enquanto a outra sofre um desvio, tá certo? Figura 1. Processo de refração de luz. O esquema mostra que o raio R1 se subdivide ao incidir na superfície de separação entre dois meios, em R2 e R3, que seria R2 e R3, tá? O aspecto importante é o R3, que muda de direção, tá certo? Considerando uma perpendicular à superfície de separação, verifica-se que o ângulo θ1 é diferente do ângulo θ2. Esse fenômeno se dá a refração da luz. θ1 é esse ângulo que é dessa luz aqui, e θ2 é que não aparece aqui, mas é esse ângulo aqui de baixo, que é diferente. Os ângulos são diferentes, tá certo? Não tem o mesmo ângulo. Aqui ele fala, né? A refração da luz ocorre porque a velocidade da luz é afetada, dependendo do número de partículas do meio. Assim, desde que o meio 1 e 2 sejam de natureza diferente, um raio de luz ao passar pelo meio para outro terá a sua direção alterada. O que acontece com o caldo, né? O caldo tem um meio diferente do ar, né? É ar e caldo o meio. Índice de refração depende da temperatura e do comprimento de onda. As condições padrões são 20 graus, temperatura e comprimento de onda que é utilizada é a linha do sódio, certo? Essas condições são indicadas na notação 20D para representação do índice de refração a 20 graus, tá? Então por isso que é feito a 20 graus o índice de refração. E também adotou-se o areômetro a 20 graus, né, para ficar tudo igual.
O meio que promove o desvio ou refração do raio luminoso pode ser a solução, mantendo-se constantes as demais condições, magnitude do ângulo θ. O valor do índice de refração depende da concentração dessa solução. Quanto mais partículas existem em solução, mais o desvio provocado na direção do raio luminoso que a atravessa. Valores de índice de refração para diferentes concentrações são apresentados na tabela 1. Aqui na tabela 1 nós temos, na verdade, duas tabelas, 1 e 2. Né? Tabela 1 é o índice de refração para soluções de sacarose em diferentes concentrações. A gente vai ver que quando está baixo é 1,3307 e 1,49 é 80%. Então ele aumenta o índice de refração conforme aumenta a quantidade de sacarose. Soluções de diferentes açúcares na mesma concentração apresentam índices próximos. Por exemplo, sacarose, glicose e frutose a 20%, 1,36385, 36356, 36335, quer dizer, muito próximo, tá? E sacarose, glicose e frutose a 5% também tem o seu valor de índice de fração também muito parecido. Interferentes do BRICS, né? O que pode interferir aqui, no caso, são os materiais impuros, como caldo, massa, mel, xarope, que pode ter outra substância além do BRICS. No vinho, né, que é o da destilaria, já temos a presença de álcool, que afeta bastante essa análise. Não é recomendado fazer o BRICS refratométrico do álcool. Do areômetro até possível fazer, tá? Que não afetaria tanto, mas no refratômetro o álcool interfere bastante nessa análise. Aqui temos uma tabela também, né, de correção de temperatura dos sólidos. Então quando a gente tem aqui uma temperatura, aqui são as temperaturas, né, e aqui são os BRICS. Vamos pegar o BRICS de 20, por exemplo. 20, se a gente tiver uma temperatura de 19 graus, nós vamos ter que subtrair 0,07. Ou seja, nossa análise vai ser 19,93. Análise dessa amostra a 20 graus. Se a gente tiver com 21 graus, a gente tem que adicionar 0,07. Então, o nosso BRICS vai ser 20,07. O BRICS corrigido, tá? Pela temperatura. Muito importante a temperatura porque ela altera a quantidade de líquido. Ela faz contração do líquido. E essa contração é que causa essa correção por causa da temperatura. Bom, resumo da análise, né, que eu vou deixar para vocês hoje, né? Seria só isso. BRICS aerométrico, feito através do densímetro, corrigido pela temperatura. Densidade aumenta conforme aumenta o BRICS. BRICS refratométrico, feito através do princípio da refração da luz. O índice de refração aumenta conforme aumenta o BRICS. Temperatura é importante devido à correção do BRICS. Os açúcares diferentes apresentam índices de refração parecidos e não interferem na análise do BRICS refratométrico. Materiais açucarados impuros podem ter valor de BRICS alterado. O álcool afeta sensivelmente o BRICS refratométrico devido ao seu alto índice de refração. Tá, pessoal? Hoje era uma introdução sobre análise de BRICS e POL. Eu falei sobre BRICS de densimetria e de refratometria, tá? Posteriormente eu vou postar exercícios, né? Na próxima aula que a gente for ter, que ocorre na quinta-feira, ok, pessoal? Então, boa aula a todos aí e leiam o material aí com calma, estudem, tá? Que depois nós faremos exercícios sobre isso, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.